Comunidade Católica Espaço Vida, lugar de encontro com a vida do Cristo ressuscitado. Boa noite a todos. Boa noite mesmo? A noite está boa? Então Deus nos chamou aqui hoje para fazer da nossa noite uma noite especial, né? E essa campanha de oração é uma oportunidade de Deus para nós termos uma grande experiência com o Espírito Santo. E você, acho que assim como eu, tem uma boa expectativa, não? De fazer uma grande experiência com o Espírito Santo, não é? Você acredita mesmo que o Espírito Santo é capaz de transformar a sua vida? Sim? E o que precisa ser transformado na sua vida? Será que você sabe? Será que eu sei o que Deus precisa transformar na minha vida? Então hoje eu gostaria que Deus assim nos desse essa graça de nos fazer ter uma expectativa de mudança. É muito comum a gente dizer que gostaria que Deus transformasse a nossa vida, mas se a gente tivesse que dizer para Deus o que Ele precisa transformar, talvez nós disséssemos coisas erradas. Talvez nós disséssemos coisas erradas. O que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida? Será que eu tenho essa imagem real de mim mesmo? Talvez eu queira que o Espírito Santo me enfeite, me coloque uns donzinhos aqui, outros ali, né? Me faça um pouquinho mais alegre e tal, coisinha assim. Mas o que de fato o Espírito precisa fazer na minha vida? Hoje eu estava lendo alguns testemunhos, assim, e como é bonito um testemunho, né? Você já ouviu o testemunho? Já? É bonito, né? Você tem testemunho? O que você faz com ele? Já teve a oportunidade de dar o seu testemunho? Se a gente entrar no site da comunidade, tem um testemunho seu lá? Mas se você quiser um bom testemunho, se entrar no site da Canção Nova, tem? Por que será que aquelas pessoas são diferentes da gente, né? Por que será que o testemunho deles está lá no site e o meu não está? E tem algum site que não seja da comunidade que tem o seu testemunho? Quem aqui tem o seu testemunho num site? Não tem por quê? Tem no Facebook? Tem o seu testemunho no Facebook? Sabe por que não tem? Porque o Espírito Santo não fez uma obra na sua vida. Esse testemunho não é um testemunho. Pode dizer que haja uma luz no lugar escuro? Não há. O testemunho não é o fato, é o sentido, é o brilho. Então, se eu quero um testemunho de vida muito legal, um testemunho do Espírito Santo, eu vou num site e aí procuro e vou achar alguém em quem Deus verdadeiramente fez uma obra. E é por isso que não tem um testemunho seu num site, é por isso que não tem um testemunho seu num livro, é por isso que aqui na comunidade a gente não consegue ouvir o seu testemunho, porque eu tenho, infelizmente, essa notícia para te dar. Deus não fez uma obra do Espírito Santo na sua vida. É possível dizer que Deus tenha feito uma obra e ninguém tenha visto? Se Deus agir, alguém impede? Se Deus fala, alguém deixa de ouvir? A palavra de Deus, quando cai com uma chuva, ela não é verdade que ela só volta a Ele quando ela produziu os seus efeitos? Por que minha vida não brilha? Por que o meu testemunho ninguém conhece? Ora, eu tenho um testemunho, duvido que tenha. Duvido que tenha. Duvido que tenha. E se tivesse um testemunho, eu o conheceria. E muitas vezes nós acreditamos que o Espírito tenha feito uma grande obra na vida da gente e não fez. E muitas vezes eu acredito que tenha tido uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, mas sou tímido, mas me sinto fraco, sou uma pessoa deprimida, incapaz de fazer um outro sorrir, sou uma pessoa muitas vezes assim excessivamente fraca, né? Excessivamente tímida a ponto de não me dispor a uma obra que Deus precise tanto. Mas acredito que Deus tenha feito uma obra na minha vida e que eu tenho o Espírito Santo. Não tem.
Me desculpa te falar, não tem. Porque onde o Espírito passa, é impossível não notar. Quando o Espírito Santo chegou em Pentecostes, quem nem imaginava o que fosse o Espírito testemunhou e disse: um vento impetuoso passou por aqui. Quem não acreditava, quem nunca tinha ouvido falar naquilo, testemunhou e disse: línguas de fogo repousaram sobre nós. Quem nunca tinha tido a boa notícia do Evangelho, testemunhou e disse: eles falavam na minha língua. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é obra de testemunho. O Espírito Santo é obra de testemunho. E o que ele faz, aparece. E se eu ainda não tenho noção da missão que é a minha vida para a pregação do Evangelho, eu não tenho a mínima ideia do que seja o Espírito Santo. Não tenho. É preciso que eu olhe para mim e fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, opere na minha vida. Faça de mim o que tu quiseres. E me levante como um testemunho de Deus, uma vida que proclame a glória de Deus, uma vida que seja capaz de testemunhar a sua existência. O que é isso? Tem certeza? Tem certeza? O que te garante que isso aqui seja uma vela? O que é isso aqui, gente? Tem certeza? Tem certeza que é uma vela? O que te dá tanta certeza que isso seja uma vela? Parece uma vela. Tomara que seja uma vela. Depois a gente vai ver se ela é uma vela. O que é você? Responde rápido para mim. O que é você? Fala para mim o que você é. Uma pessoa? Que pessoa você é? Talvez esse silêncio seu diga exatamente quem você é. Mais um. Alguém perdido na multidão. Alguém talvez que, se Deus precisar, não esteja disponível. Talvez você seja um ser humano. Nós somos pessoas comuns. Pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder de Deus, que nós até mesmo dizemos que acreditamos que Ele exista. Mas onde está o poder de Deus na minha vida? Então, se me perguntarem quem eu sou qualquer um. Eu sou qualquer um. Né? Porque talvez Deus não tenha levantado em mim ainda um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Talvez eu seja assim tão inconsequente com o fato da ressurreição na minha vida. Talvez eu seja assim tão descomprometido com o efeito da palavra de Deus na minha vida, que eu não esteja nem um pouco preocupado de ser um testemunho de Deus para os outros. Mesmo acreditando que haja um Espírito Santo. Mesmo acreditando que haja um Espírito Santo. São Paulo chegou para aqueles rapazes lá, metido a besta, dizendo que conhecia a palavra, vendo ele falar de Deus, e perguntou para eles, porque não viu, né? Nenhum sopro. Não viu nenhum testemunho, e perguntou: vocês foram batizados? Eu vi com aquelas atitudes esquisitas, né? Fomos batizados. Tem certeza? Fomos. E cadê o Espírito Santo? O quê? Cadê o Espírito Santo em vocês que eu não vejo? Mas nem sabemos que haja um Espírito Santo. Logo vi em que vocês foram batizados mesmo naquela água suja lá do João, né? Fomos batizados no batismo do João. Como nós. Fomos batizados? Fomos. O padre jogou uma aguinha na nós. Isso é muito importante? Isso é muito importante. Mas se o Espírito não efundir em nós, se o Espírito não fazer brilhar os 7 dons do crisma em nós, que é a confirmação daquele batismo sacramental, e esses dons não frutificarem numa vida verdadeiramente testemunhal, ninguém saberá que nós temos o batismo. O batismo era algo que ninguém precisaria ter dúvida alguma ao nos olhar para assim: esse aqui é batizado. Porque tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos se dá
se dão como resultado dos dons do Espírito, porque se Deus está em nós, nós somos servidores de Deus, servidores do próximo, e nossa servidão frutifica em efeitos de graça para a vida dos outros. Cada um de nós aqui deveria ser um testemunho vivo da presença do Espírito Santo. Se você tiver que provar que o Espírito Santo exista para alguém, o que você vai fazer? Testemunhar o quê? Que vida? Que milagre? Se tiver, é melhor você falar assim, entra no site do padre, aquele padre que André gosta, não chama ele? Fábio de Melo, lá tem muito testemunho. Fala para ele aí, provavelmente ele vai acreditar que haja. Você tem um testemunho? Entendi. Tem mesmo? E qual é o seu Facebook? Alguém tem o Facebook dele aqui? Quem aqui já viu o testemunho do Gideon no Facebook dele? Tá fraco, hein, velho? Quando alguém tivesse dúvida sobre o Espírito Santo, eu deveria provar com a minha vida. Assim como diz o evangelista, aquilo que vimos e ouvimos, que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, porque Jesus era um qualquer. Jesus tinha os traços do seu povo, Jesus tinha a língua do seu povo, Jesus tinha a tez, a cor do seu povo. Jesus era um homem confundido com qualquer outro homem e morreu em circunstâncias muito parecidas com muitos outros e prometeu algo que muitos outros também prometeram. Vocês não têm ideia de quantos Cristos existiram. Vocês não têm ideia da confusão que impediu que Israel se convertesse a Cristo, porque muitos foram os profetas, muitos foram os mestres que tentaram salvar Israel. Vocês não têm ideia de quantos mestres tiveram seus discípulos pelos caminhos da Galiléia. Vocês não têm ideia de quantas pessoas se propuseram a ser o Salvador, de quantos falsos profetas surgiram naquela época. Era preciso que o Cristo brilhasse de maneira extraordinária. Era preciso que Jesus fosse muito diferente. Era preciso que Jesus fosse muito profundo, muito eficaz, muito original, para que ele tirasse da mente daquelas pessoas todos os enganos que tantos outros trouxeram antes dele. E se vocês tivessem tempo de estudar e interesse, vocês iam ver quantos escritos falando de outros Cristos. E é por isso que o mundo, e principalmente o povo de Deus, o povo de Jesus lá, o povo de Israel, não se converteu até hoje. Se aqueles apóstolos tivessem a atitude que a gente tem, nós não teríamos sido agraciados pelo Evangelho. E se Jesus não tivesse se revelado a eles da maneira como se revelou, se não tivesse falado para eles assim, eu vos enviarei o Paráclito, e eles revelarão a vocês a verdade plena. E o que é verdade? Que vocês acreditem no Filho de Deus, naquele que foi enviado pelo Pai, naquele que é a palavra encarnada. E esse Espírito Santo foi que veio comunicar aos apóstolos a verdade de tudo aquilo que eles tinham experimentado. Esse Espírito que, se nós não tivermos não tivermos a mesma busca por ele, também nós seremos enganados. E pior ainda, nós vamos ser mais enganados que o povo de Israel, porque nós não tivemos tanta dificuldade quanto eles para crer no Cristo. Da mesma maneira, nós precisamos ser para Deus um testemunho vivo. O Espírito Santo precisa fazer uma grande obra na minha vida. Agora, onde que começa uma grande obra? Por uma primeira análise, por uma grande análise, uma boa análise. Se você quiser reformar uma casa, essa casa será bem reformada se você tiver capacidade de olhar nessa casa e encontrar todos os erros que ela tem. Se você chegar na casa e quanto mais imperfeição você conseguir encontrar, mais bonita a casa vai ficar depois da reforma. Se você não tiver olhos críticos para avaliar as coisas erradas que tiver na casa, você vai fazer uma péssima reforma. E se uma pessoa que tiver olhos mais treinados do que você entrar na casa, vai falar, mas você tem certeza que você reformou essa casa? Isso aqui, e aquilo ali, isso aqui e aquilo, vai achar um monte de defeito. Por onde começa uma grande obra? Por um grande reconhecimento
daquilo que não foi feito na nossa vida. E é aí a primeira obra do Espírito Santo. Se eu não tiver a capacidade de olhar para mim e reconhecer, Jesus, como eu estou distante de você, se eu não tiver a capacidade de reconhecer, Espírito Santo, eu nunca te senti de verdade, falo tanto de você, eu vejo as pessoas falar de Espírito Santo, mas nunca senti você abrasar o meu coração, falam que você é maravilhoso, eu até acredito, mas eu nunca senti Espírito Santo, falam que você abrasa o coração, falam que você faz a gente chorar, eu nunca tive essa experiência. Quem é você, Espírito Santo? Se eu não tiver a coragem de olhar para mim e perceber que eu ainda sou de plástico, eu nunca terei um verdadeiro coração de carne que Deus prometeu ao povo de Israel pela boca do profeta Jeremias. Arrancarei do seu peito esse coração de pedra e darei um coração de carne e te chamarei de meu povo e você me chamará de seu Deus. Essa é a obra que precisa acontecer na nossa vida ainda hoje e é a obra do Espírito Santo. Eu conheci pessoas que tiveram a capacidade de olhar para Deus e fazer essa pergunta: quem é você? E sentir Deus transformar a vida dele e transformar a vida dele. Pessoas que se viram assim insatisfeitas consigo mesmas. Pessoas que tinham até títulos, mas que em certo momento sonharam em conhecer o Espírito Santo, sonharam em descobrir o Espírito Santo e se cansaram de ouvir testemunho. Eu não quero mais ouvir testemunho, eu não quero mais ouvir testemunho, porque eu invejo esse testemunho. Eu não quero mais ouvir testemunho, porque eu não sei o que é isso que estão falando. Eu já ouvi pessoas me dizerem isso. E diziam com propriedade: eu já não quero mais ouvir o testemunho, eu quero viver o testemunho. E se você não me der essa experiência, eu te abandono. E não ficar só nessa súplica, mas também sair em busca, porque acredita que haja um Espírito Santo e descobre esse Espírito Santo. São essas pessoas que são capazes de impor as mãos e curar. Pessoas que têm a capacidade de fazer como Natanael. Nós conhecemos Jesus, vamos lá para a renovação, vamos lá para o grupo de oração, conhecemos Jesus, e ele parar diante daqueles homens alegres, né, cheio do Espírito Santo, né, e falar assim: Jesus, de onde ele veio? Veio de Nazaré, mas vocês sabiam que de Nazaré não sai nada que presta? Quem falou que ele é Cristo? Aí eles falam: vem e vê. Natanael foi corajoso de dizer: daquele lugar não sai nada que presta. Se saiu um, eu quero conhecer. E quis conhecer. Aí é isso que Deus pergunta para a gente agora. Você quer conhecer ou quer continuar ouvindo falar? Aquilo que experimentou Jó. Sofreu, porque só tinha as consolações. Até que Deus impôs, permitiu que caísse sobre ele, sobre toda a sua vida, a desgraça. E quando faltou o dinheiro, quando faltou o conforto humano, quando faltou a segurança material, o que sobrou? Só ele. Aí ele disse: agora sim, Senhor. Antes eu tinha tudo e dizia que te conhecia, mas eu estava apenas ouvindo falar. Agora eu te conheço de estar comigo. É essa experiência que o Espírito Santo precisa fazer em nós. Senão nós ficamos como esses bonequinhos de corda. Alguém aqui já brincou com bonequinho de corda? O que acontece quando você dá corda nele? Ele sai andando. Acabou a corda? Ele para, né? E até hoje não inventou um bonequinho que anda, né? Ele pode ter bateria de celular, pode ter o que for, né? Até bateria solar. Mas depende de uma energia sintética. O Espírito Santo não é uma energia sintética. O Espírito Santo é o dínamo do céu. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e coragem para que vocês possam ir a todas as partes do mundo testemunhar a graça de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo de todas as nações meus discípulos. Esse é um dínamo que faz da gente pessoas diferentes. Uma comunidade, uma igreja, uma célula cristã, ela só é autêntica na medida que as pessoas se levantam como testemunho. E se levantam para fazer coisas extraordinárias. Nós somos iguais a um monte de gente.
Você é profeta? Não? Não é ainda? Tem que ser. Porque os profetas eram que nem a gente. Às vezes até pior. Às vezes até pior. O Jeremias sabia falar? Era corajoso? Ou homem frouxo? Não tem homem mais frouxo do que aquele que o Espírito veio naquele tempo em que o Espírito ainda não tinha sido derramado, ele era uma exclusividade de alguns, ele foi escolhido. E quando Deus escolheu ele, ele falou assim, mas eu não sei falar, Senhor, eu não tenho coragem, eu não vou não. Você vai, eu não vou, Senhor, porque eu não sei falar, eu não sei falar, você vai. Mas, Senhor, olha, meu pecado, como eu sou pequenininho, Senhor, eu sou apenas uma criança. Ele falou, levanta, rapaz. Como dizia um padre que passou o buraquinho, seja homem, moço. Seja homem. Ia conversar com ele, ele dizia, seja homem, moço. Não faça isso. E Deus falou para ele, você vai sim. Não importa que você não saiba falar, eu falarei por você. E Jeremias se tornou um dos 3 maiores profetas da história. Será que eu e você podemos ser também grandes no testemunho? Enquanto nós nos acharmos bons, perfeitos, santos, não dá, porque é mentira isso. O diabo coloca no nosso coração uma ideia de que nós já fomos transformados, que nós já chegamos no auge. O diabo consegue entupir de sujeira o nosso ouvido espiritual e a gente passa a se enganar achando que está ótimo. Aí eu tenho 30 anos de caminhada, estou bem demais a conta. Se eu morrer agora eu vou para o céu. Eu duvido que lá. Não vai. Não vai. Não vai, não. Não vai. Pensando assim, não vai. É aquele que se acha inútil mesmo, aquele que olha e fala, mas Senhor, eu não fiz nada. Deixa eu viver mais um tantinho assim para eu salvar outra pessoa. Nem aquele que fica lutando pela própria vida sem ter um objetivo, não. É aquele que fala, Senhor, me dá mais um tantinho de vida aí para eu anunciar a tua palavra. Talvez esse chegue lá mais rápido. Então nós não somos aquilo que pensamos ser ainda. É preciso que haja uma grande obra do Espírito Santo em nós. O dia, imagina o jeito que você é hoje. Que dia que é hoje do mês? 21. Que dia da semana? Do ano? Do século? Nessa data. O dia que você puder olhar para essa data e do jeito que você é hoje, e você puder dizer assim, ó, o Espírito Santo existe, que naquele dia 21 de maio de 2014, no século 21, que eu me sentei ali, eu era assim, ó, triste, chato, incompreensível, eu era uma pessoa arrogante, eu era autossuficiente, eu era preguiçoso, eu não fazia nada na comunidade, tudo eu tinha medo, pedia para fazer uma condução de oração, não podia. Hoje eu conduzo a oração, pedia para eu pregar, não pregava. Hoje eu prego, pedia para eu rezar, não rezava. Hoje eu rezo, pedia para eu ir, não ia. Hoje eu vou. E o Espírito Santo existe porque eu era assim, esse preguiçoso, esse chato, esse arrogante, esse infeliz, esse autossuficiente, e hoje eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e para te dizer, deixe o Espírito agir na sua vida, que assim como eu era aquele traste naquele dia, 21 de maio de 2014, século 21, e hoje eu sou isso que eu estou te mostrando, o Espírito também pode agir na sua vida. Só vai haver um testemunho na nossa vida o dia que a gente puder se autocondenar dessa maneira, se auto-reconhecer pecador, e suplicar, mas Espírito Santo, você vai me deixar assim? Do jeito que eu estou hoje, no dia 21/5, você vai me deixar assim? Eu não tenho nada para falar. Se eu pegar esse microfone aí, desse bocudo que está falando aí na frente, eu não sabia falar nada. Você vai me deixar assim, vazio? Só 10. Mas Espírito Santo, você vai me deixar dessa maneira? Esse cara falando tudo isso aí, e eu não tenho o que falar, eu vou ficar sempre assim? Caladão, paradão, bobão, chatão. Não, eu quero o Espírito Santo falar da sua obra na minha vida. E se não tem essa obra, faz essa obra em mim, Espírito Santo. E me chama lá, fazer que nem Pedro. Eu não sei andar sobre as águas, mas se me chamares eu vou. Não foi isso que Pedro falou? Jesus falou, vem Pedro. Ah, Senhor, eu não vou não. Pedro que era do mar, hein? Ah, não vou não. Mas se tu ordenares que eu ande sobre as águas, eu vou. E Jesus falou, então vem. E ele foi e andou.
Talvez eu e você tenhamos medo de falar, tenhamos medo de fazer as coisas, tenhamos medo de pregar, tenhamos medo de compartilhar a palavra com alguém, tenhamos medo de orar no aconselhamento aqui na segunda-feira por alguém, tenhamos medo de conduzir uma adoração, tenhamos medo de tocar um instrumento, talvez nós tenhamos medo de tudo isso. Tenhamos medo de ser fiel, com medo do que nossa família vai falar da gente, com medo do nosso amigo vai falar da gente. Talvez tenhamos esse medo. Mas se nós pedimos, Jesus, ordena que eu faça, ordena que eu vá, me chame pelo nome, se Deus ouvir essa sua prece, você vai. E você vai. Todos vão perceber através da sua vida que Deus existe. E eu vou dizer uma coisa para você. Apesar de nós sermos essas pessoas, tragicamente, nós podemos ser um grande testemunho para Deus. Talvez o dia que uma pessoa tiver uma dúvida assim, mas o que é o Espírito Santo? Ela falar, vou ouvir um testemunho. Talvez ela ouça a sua história. Tem gente que fala assim, que nem o testemunho da Eliana, lá, aquela cantora lá que tem o cabelo igual ao seu. Nossa, o testemunho dela é forte, né? Uma menina que usou drogas, que ia para a escola, fazia aquele monte de coisa, né? E que Deus chamou, né? Talvez você não tenha essa história tão, né? Usava droga. Talvez você não tenha tudo isso. Mas o que você é hoje é uma tragédia comparado àquilo que você pode ser no Espírito Santo amanhã. Amanhã mesmo, bem cedinho, dia 22. Que a coisa é boa assim. E talvez isso que você é hoje seja o seu grande testemunho. Olha, eu estava lá ouvindo a pregação lá, eu não tinha ideia do que Deus podia fazer na minha vida. E a partir daquela pregação, Deus fez uma obra na minha vida. Eu já ouvi muito isso, de pessoas que estavam sentadas no mesmo lugar que você aí. Falei, irmão, vou falar uma coisa para você. Um dia você estava pregando assim, Deus falou comigo. E aquele dia eu conheci o Espírito Santo. Aquele dia eu fui batizado. Hoje eu estou aqui. Já ouvi muito isso, graças a Deus já ouvi muito isso. Queria ouvir mais, né? Faz tempo que eu não ouço isso, eu queria ouvir mais. Agora eu vou ouvir, né? Por quê? Porque naquele dia abriu o coração e a palavra, através da graça do Espírito Santo, transformou a pessoa. Mas nós somos aquelas pedras caiadas, que a palavra bate e não entra, todo mundo olha, está bonitinho, né? Parece, está bonitinho, mas não está bom. Tá bom? Quando o Espírito Santo quebrar, né? Entrar e fazer a obra. E aí, assim, na vida de vocês jovens, músicos, pregadores, formadores, cantores, todos vocês aí, existe uma obra a ser feita. E uma obra que deve ser reconhecida. E essa obra tem por finalidade testemunhar a presença, a ação e o poder, a grandiosidade do poder de Deus. Pessoas que conhecem você com os defeitos que você tem hoje, que amanhã vão olhar para você e falar assim, não acredito nisso. Mas como você está maravilhoso, como você está maravilhoso, eu nunca te vi sorrir assim, eu nunca te vi tão positivo, eu nunca te vi tão forte, o que aconteceu? Irmão, foi o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder de sentar aqui e te contar a minha vida. Aí sim. Mas enquanto nós formos aquilo que nós somos hoje, isso vale também para mim, ninguém vai conhecer o Espírito Santo. O convite da palavra hoje é para que você faça de hoje um passado. Um passado do qual você queira se recordar como um marco de uma grande mudança. Se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me chama. Chama que eu vou. Eu vou fazer que nem Pedro. Aquela loucura que o Pedro fez. Eu vou te seguir, eu vou deixar tudo e vou te seguir. Me chama, Senhor, me chama. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Olha que coisa maravilhosa, né, Pedrinho? Nunca mais vou dormir numa pregação do Senhor, nunca mais. No dia 21 de maio de 2014, século 21, foi a última vez que eu pisquei dormindo numa pregação. E como foi bom, fui curado. Isso, Pedrinho, é um grande propósito. Né? Não é assim? Isso. Deus, faça de hoje um passado do qual você queira se recordar como um marco de uma grande mudança na sua vida. Nós precisamos dar esse testemunho para Deus. Para que um dia, quando a pessoa olhe para a sua vida e fale assim, agora eu sei o que é o Espírito Santo. Agora eu sei o que é o Espírito Santo. Porque vi o que ele fez na sua vida. E eu também quero ter essa experiência. Nós estamos cultivando os nossos defeitos, cultivando os nossos erros, cultivando nossas coisas velhas.
Sabe aquelas pessoas que ganham um presente, ganham uma roupa nova, mas quer continuar usando a velha? Deixa isso aqui pro Natal, né? E vai usando a roupa velha. Mas eu já te dei uma roupa bonita. Não, que era só pro Natal. Morre antes do Natal, morre, né? Aí aquela roupa já enterra com a roupa, então vai pro bazar da comunidade, né? Tem umas roupas de defunto aqui no bazar, viu, gente? Quando vocês comprar, manda benzer, né, Camila? Tem gente que morre e dá as roupas pro bazar, né? Você tem alguma notícia dessa, Deon? Mas você pode ter certeza que tem, né? Porque a pessoa não leva as roupas quando morre. Mas tem, viu? Tem. Opa. Eu já comprei umas aqui que eu pensei, falei, essa roupa tá muito bonita para ser jogada. Eu acho que a pessoa morreu. Mas eu entrei nela e não tem problema. Olha só, nós muitas vezes cultivamos as coisas dela. Deus está oferecendo a vida nova, oferecendo a grande experiência e nós estamos com aquela roupinha velha. Não, levanta, deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida. Faz um propósito com Deus, Senhor, o Senhor realiza e eu falo para os outros. Se eu me cura, que eu conto para os outros. Se o Senhor me curar, eu conto. Se o Senhor falar para mim, eu prometo que eu não guardo segredo. Né? Não é assim? Se o Senhor fizer, eu testemunho. Se o Senhor fizer essa obra na minha vida, eu falo para todo mundo. Feito. Você pode ter certeza que Deus vai realizar o milagre. Você quer fazer uma promessa para Deus? Faça essa. Se o Senhor me fizer, eu conto. Se o Senhor me contar, eu conto. Se o Senhor me fizer conhecer, eu conto para todo mundo. O que Deus mais gosta de pessoa que tem a língua grande. Nesse sentido. Olha só, hein? É a língua grande para falar, né? E tem muitos testemunhos que são assim. O Hinaldo mesmo, né, Camila? Falou, olha, se o Senhor me der uma filha, um filho, eu falo para todo mundo. E Deus deu, antes de Deus dar a filha, Deus deu só certeza para ele já saiu, ficou uma semana pregando todas as casas, batia nas casas, falou, eu vim falar que Deus existe, e que Ele te ama, e que assim, e Ele fez isso na minha vida. Passou a semana lá, 2 anos depois, ele estava com os 2 filhos em casa. E a esposa dele era estéril. Olha só que coisa maravilhosa. É assim, Senhor, eu quero fazer uma promessa. Se o Senhor fizer isso, eu vou de joelho até a Aparecida do Norte. Deus nunca vai dar. Sabe por que Deus não quer você aleijado? Deus quer você pregando. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou daqui a Aparecida do Norte pregando. Tudo quanto é gente que eu encontrar pelo caminho, eu falo daquilo que o Senhor fez. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai agir na sua vida. Porque o que Ele quer é nos levantar. Será que isso aqui é uma vela? Será que você é você? Será que você é aquilo que você pensa que é? Será que você não está enganado, não? Você não é tão bonito assim. Você não é tão santo assim. Você não é tão fraco assim. Você não é tão pobre assim. Você não é tão incapaz assim. Será que você é o que você pensa que é? O que falta para essa vela tirar todas as dúvidas que nós podemos ter sobre o que ela é? Por quê? Porque ela foi feita para iluminar, para brilhar. Ô Camila, me ajuda aqui, Camila, dá vida a essa vela. Me ajuda aqui. Se ela não for acesa, ninguém vai poder dizer que é uma vela. Existem objetos assim que não acendem. São feitos de outros materiais. São sintéticos demais. Engano, pode acender. Vamos ver se ela é uma vela. Se for uma vela, ela tem que acender. Não é. Não é, não. Esse foguinho aí, se precisar, pensei que ia ser um fogão, o tamanhão dela, né? Tamanhão dela. Mas parece que é uma vela, né? Eu acho que dá para perceber que é uma vela isso aqui, porque ela está cumprindo a função dela. Poderia ser muito melhor, né? Essa velinha, né? Que a gente sempre espera uma chama bem, né? Mas dá para ver que ela tem futuro, tem vocação, né? Se nós continuamos apagados, podemos até ter o pavio e ter a cera. Se continuarmos apagados, não está cumprindo a nossa função. Talvez nós estejamos cheios do Espírito Santo. Talvez Deus tenha dado de fato o Espírito Santo para a gente no batismo. Talvez. Mas se ele não aparecer, se ele não brilhar na nossa vida, se ele não iluminar, não adianta. E quando morrer, vai para o inferno. Vai. Porque você fez vocação de gaiola, né? Prendeu o Espírito Santo, não saiu, ninguém viu. Para que você existiu? Estava morto e não sabia.
Não é assim? Deus precisa fazer essa obra na vida da gente. Acender no nosso coração essa vocação. É triste quando as pessoas passam por nós se perguntando: quem é o Espírito Santo? E passa por nós. E pior, é triste quando ela pergunta para nós e a gente não sabe o que dizer. É triste quando a pessoa está perto de nós querendo saber o que é o Espírito Santo e a gente não tem nada para exemplificar para ela. É muito triste. É muito triste. Quantas vezes você precisou testemunhar o Espírito Santo e você não serviu para isso? E será que hoje, nesse dia 21/5, se alguém dependesse de você, só de você, para conhecer o que é o Espírito Santo, será que a sua vida estaria hoje acesa ou apagada? Será que se agora alguém chegasse e falasse assim: irmão, olha, eu tenho uma dúvida muito grande, eu não sei se Deus existe, não sei se o Espírito Santo existe, será que você teria condições, assim como essa vela, de iluminar com a sua história, com a sua experiência com Deus, a consciência dessa pessoa, para fazer acreditar que de fato exista um Espírito Santo? Ou será que você ia ficar todo confuso, todo embananado, e ia falar assim: ai, pelo amor de Deus, anota aí, vai, www.cancional.com. Será que você ia fazer isso? Tomara que não mesmo. Tomara que não, porque quando Deus te der essa oportunidade, é a sua vida que tem que